André sobre o olhar bíblico. O nome André aparece na Bíblia principalmente no Novo Testamento, e ele é mais conhecido como um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Vamos explorar o significado e a importância de André a partir do olhar bíblico. Significado do nome. O nome André vem do grego Andrés, que significa varonil ou corajoso. Embora ele não seja uma figura tão destacada quanto Pedro ou João, sua simplicidade e disposição para seguir a Cristo tornam um exemplo importante de fé. Chamado de André. No Evangelho de João, João capítulo 1, versículos de 35 a 42, André é descrito como um dos primeiros discípulos a seguir Jesus. Ele era discípulo de João Batista antes de conhecer Jesus, e depois de ouvir João se referir a Jesus como o Cordeiro de Deus, André imediatamente decide seguir o Mestre. Ele foi também o primeiro a levar outro discípulo a Jesus. Após encontrar o Messias, André vai correndo contar a seu irmão Simão Pedro, que também se tornaria um dos apóstolos mais conhecidos. Isso demonstra seu papel de ponte entre os outros e Cristo, mostrando zelo evangelístico. O papel de André no ministério de Jesus. André aparece em vários outros episódios durante o ministério de Jesus. Em João capítulo 6, versículos 8 e 9, por exemplo, é André que encontra o menino com 5 pães e 2 peixes durante o milagre da multiplicação dos alimentos. Ele demonstra uma fé prática, trazendo o que poderia parecer um pequeno recurso, mas que nas mãos de Jesus, foi multiplicado para alimentar milhares. No Evangelho de João, João capítulo 12, versículos de 20 a 22, André também age como intermediário quando alguns gregos pedem para ver Jesus. Ele, junto com Filipe, apresenta esses homens a Cristo, reforçando seu papel de conectá-los ao Salvador. Caráter e personalidade. Embora a Bíblia não nos dê uma descrição detalhada da personalidade de André, suas ações mostram alguém humilde, discreto e focado no serviço. Ele não busca protagonismo, mas está sempre pronto para servir e facilitar o encontro das pessoas com Cristo. Seu caráter evangélico, de ser um dos primeiros a compartilhar as boas novas, é uma lição importante para os cristãos. A importância espiritual. Do ponto de vista bíblico, André simboliza uma fé que é ativa e compartilhada. Ele não guarda para si o que aprendeu, mas se apressa em levar outros a Cristo. Ele também exemplifica a importância de pequenas ações, como a história dos pães e peixes, que, nas mãos de Deus, se tornam grandes milagres. A tradição cristã também atribui a André um importante papel na evangelização, particularmente na Grécia e nas regiões próximas. Ele é frequentemente visto como o apóstolo que leva o evangelho aos lugares menos alcançados, sendo um exemplo de missionário e evangelista dedicado. Em resumo, André é um apóstolo que representa humildade, prontidão para servir e uma fé evangelística. Ele pode não ser tão mencionado quanto Pedro, João ou Paulo, mas seu papel é crucial no início da propagação do evangelho. André sobre o olhar histórico e arqueológico. Sob o olhar histórico e arqueológico, o apóstolo André adquire uma relevância significativa, especialmente quando consideramos as tradições associadas à sua vida e morte, bem como os locais onde ele pode ter pregado. Embora a informação sobre André seja limitada no registro histórico mais antigo, várias tradições e descobertas arqueológicas oferecem pistas sobre sua vida e seu legado. André na tradição histórica. Historicamente, André é reconhecido como um dos 12 apóstolos de Jesus e é descrito nos evangelhos como irmão de Simão Pedro. De acordo com as tradições cristãs, André teria viajado extensivamente para pregar o evangelho após a ressurreição de Cristo. Missão e viagens de André. De acordo com tradições antigas, especialmente as transmitidas pelos historiadores e escritores eclesiásticos dos primeiros séculos, André teria pregado em várias regiões, incluindo Escítia. Há relatos de que André tenha viajado para o norte, em direção à região ao redor do Mar Negro, na Escítia, parte da atual Ucrânia, Rússia e Romênia. Por isso, ele é considerado o santo padroeiro da Rússia e da Romênia. Grécia. Tradicionalmente, André teria pregado no que hoje é a Grécia. Segundo a tradição, ele foi martirizado na cidade de Patras, no Peloponeso, Ásia Menor e a região do Mar Negro. Alguns relatos indicam que ele também pode ter pregado nas regiões da Anatólia e nas margens do Mar Negro. Martírio e morte.
A tradição mais aceita sobre a morte de André é que ele foi martirizado em Patras, na Grécia. Segundo fontes como o Martírio de André, um apócrifo do século II, ele foi crucificado numa cruz em formato de X, conhecida hoje como Cruz de Santo André. Ele teria sido amarrado à cruz em vez de pregado, o que prolongou seu sofrimento antes da morte. A Cruz de Santo André se tornou um símbolo amplamente associado ao apóstolo. Evidências arqueológicas e relíquias. Embora a arqueologia direta relacionada a André seja limitada, há descobertas e tradições importantes que apontam para o seu culto e sua veneração, especialmente no período da Igreja primitiva. Relíquias de André. Após o martírio de André, acredita-se que suas relíquias foram preservadas e veneradas. Durante séculos, elas teriam sido levadas para diversos lugares. Patras, Grécia. É o local tradicional de sua crucificação. A Basílica de Santo André em Patras é um importante centro de peregrinação, onde parte de suas relíquias supostamente ainda reside. Constantinopla. No século IV, o imperador Constantino, o Grande, ordenou que os restos de André fossem levados para Constantinopla, onde foram depositados na Igreja dos Santos Apóstolos. Isso fez de André um dos santos mais venerados no cristianismo oriental. Escócia. Há uma forte tradição que liga André à Escócia. Disse que suas relíquias foram levadas para lá no século VIII, e ele se tornou o santo padroeiro do país. A cidade de St. Andrews, onde essas relíquias teriam sido depositadas, ainda é um centro de veneração ao apóstolo. Descobertas arqueológicas. Embora não haja muitas evidências arqueológicas diretas ligadas a André, a arqueologia tem fornecido suporte ao estudo de locais e contextos onde ele pode ter pregado ou onde suas relíquias foram veneradas. Constantinopla. As ruínas da Igreja dos Santos Apóstolos, onde as relíquias de André foram supostamente depositadas, são um local arqueológico importante para os estudiosos. Esse local serviu como um importante centro cristão até a queda de Constantinopla. Escócia. A cidade de St. Andrews, associada ao apóstolo, tem escavações e estudos contínuos, revelando informações sobre a antiga catedral que abrigava suas relíquias e que foi um centro de peregrinação até a Reforma Protestante. Impacto e legado. Do ponto de vista histórico, o impacto de André foi duradouro, especialmente na cristandade oriental. Ele é considerado fundador do Patriarcado de Constantinopla, e os patriarcas da Igreja Ortodoxa se consideram sucessores espirituais de André. Sua veneração também se espalhou para o Ocidente, como evidenciado pela forte conexão com a Escócia. Seu símbolo, a cruz em forma de X, se tornou um ícone não apenas religioso, mas também cultural, como no caso da bandeira da Escócia, que utiliza a cruz de Santo André. Conclusão. Historicamente, o apóstolo André é uma figura de grande importância para a propagação do cristianismo nas regiões ao redor do Mediterrâneo e da Ásia Menor. Embora as fontes históricas e arqueológicas não sejam tão abundantes quanto para outras figuras bíblicas, sua influência é clara nas tradições cristãs que se espalharam pela Grécia, Rússia, Escócia e outras regiões. A preservação de suas relíquias e a veneração em várias partes do mundo são evidências de seu impacto contínuo na fé cristã. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.